Bem, bom dia, como estão vocês? Tudo bem? Bom dia, Cleonice, bom dia, Regina, bom dia, Simone, Flávio Mota, Walter Santos, Nefertiti, Cacilda Mota, Márcia Carromber, André, Isis, Rodrigo, deixa eu ver quem mais, e outros que não tem nome aqui, né? Então, beleza, um bom dia a todos, que bom que vocês estão aqui. Ontem à noite eu estou me restabelecendo de uma gripe, né? Foi uma noite terrível, né? Muita tosse e tudo, então já está no ar sim, dona Cleonice. Bom dia, dona Cleonice. E aproveitei para fazer umas reflexões, e a primeira reflexão foi a seguinte, que o programa Inteligência Abstrata, que ia ser lançamento em breve, ele fica colocado de novo na gaveta. Eu estava entusiasmado, mas como eu percebo, eu ando todo dia aqui com vocês e com as minhas comunidades e tudo, e aí eu percebi que não adiantaria eu colocar um novo programa no ar. Primeiro porque não tenho público para tal, né? Não tenho público para mais um programa. As pessoas, apesar de eu ter 2.000, quase 2.500 associados, amigos, integrantes, sei lá como é que eu posso dizer, no Vida Inteligente, raríssimas são as pessoas que participam, que escrevem, que estão aqui no Vida Inteligente Interativo, né? E então eu achei por bem continuar no pezinho, no passo que eu estou, né? Eu sou muito acelerado, eu gosto de criar, gosto de fazer, mas gosto também de ver o resultado, de ver o retorno, de ver uma série de coisas que é a minha reciprocidade, né? E como eu não vi em absoluta, eu tenho percebido algumas coisas aqui que de forma alguma me entusiasmam a lançar mais um programa. Quem sabe eu lance depois um pouco mais para frente outros moldes, vai sair da proposta inicial. A proposta inicial do Vida Inteligente Interativo era aprofundarmos os assuntos tratados no Vida Inteligente. Mas aí também eu parei assim essa é a ideia inicial, né? Porque muitas vezes uma hora, os temas que a gente aborda no Vida Inteligente, às vezes uma hora é insuficiente. E estou me referindo a todos os meus convidados, médicos, professores, todas as pessoas que vêm ao longo desses 8 anos, né? E a ideia era ter esse programa, isso aqui seria feito aqui no meu estúdio, aqui onde vocês estão vendo atrás de mim, e sem problema de horário, sem nada, tem câmera, tem tudo aqui. Mas como eu tenho percebido que... Bom dia, Regina. Bom dia, Evandro, bem-vindo. Como eu tenho percebido que aqui o foco de a maioria de vocês, 95%, é um foco dirigido, então eu acho que não deixa assim mesmo como está, e vocês fiquem com o seu foco, e a gente vai fazendo isso aqui conforme a gente vai indo. Inclusive vão diminuir o ritmo aqui da questão, né? Porque ontem também, assim, chegou de noite, eu fiz o programa sozinho ontem, hoje eu estou fazendo de novo o programa sozinho. E ontem à noite eu fui olhar no YouTube, porque eu saio correndo aqui, acaba o programa, eu continuo correndo aqui, faço a transformação, coloco ele no ar, capturo o som, ponho no rádio Vida Inteligente, tudo. Aí chegou ontem à noite, era por volta de meia-noite, eu fui acessar lá no YouTube e vi que tinha 33 acessos.
33 pessoas, que não são nem 33 pessoas, assistiram o Vida Inteligente Interativo de ontem. Eu achei isso um absurdo. Eu achei isso um absurdo e continuo repetindo, é um absurdo. Então é um desinteresse total, vamos dizer, quando eu abordo assuntos aqui sozinho, não sei o quê. Então nós vamos ponderar isso também, nós vamos ver o que nós vamos fazer, né? E tem vocês aqui, que é uma companhia agradável toda manhã, mas depois as outras pessoas parece que não têm o mínimo interesse em ouvir o que a gente fala aqui de manhã, né? A gente não, Eustáquio, né? Bendito. Então, essa é uma das razões de também puxar o freio de mão. E o Vida Inteligente e Interativo talvez mude de molde também. Já que não tem esse bate-papo de manhã, talvez a gente transforme esse bate-papo de manhã em outra coisa e pronto. E aí fica entre nós mesmo, não cria expectativa, desvincula do Vida Inteligente, né? Vamos fazer um bate-papo de manhã aqui entre as pessoas afins e pronto. E aí nós continuamos com o Vida Inteligente normal, a cada 15 dias, Mosaicos do Novo Ciclo, e aí a cada 15 dias vocês assistem e os outros 15 dias vocês ficam fazendo outras coisas, né? Então tá aí. Bom, Regina, realmente o Vida Inteligente Interativo eu também achei, muita gente achou uma ideia fantástica, né? Mas é interessante que eu não sei o que não dá certo depois, as pessoas não assistem, depois não sei. É muito gostoso aqui de manhã, tal, nós aqui e tal, vale a pena só por estarmos todos juntos aqui, mas depois não tem mais. Peguem ali cliquem em Vida Inteligente Interativo e vocês vão ver quantos acessos tem o programa Vida Inteligente Interativo. O dia que está o Eustáquio, o dia que está o Jorge junto, e aí vocês dão uma olhada, vocês vão entender o que eu estou falando. Bom, Flávio Mota, desculpe eu interferir, mas em todas as vezes que eu ou pessoas que conheço fizeram algo ou quiseram fazer algo produtivo, útil, sempre sofreu com o desinteresse da maioria das pessoas. Você disse tudo, Flávio. Você disse tudo. E já vamos entrar no tema. Não se preocupe, mas é que a gente tem que conversar. E senão a gente não tem essa... Ele deixa de ser interativo e fica... Nós somos aqui todos irmãos, a gente se abre aqui para conversar. Realmente muita... Puxa, como é que eu posso explicar? Isso não vai doer para ninguém de vocês, porque se vocês não gostassem, vocês não estariam aqui. Mas no grupo nós somos 2.500 pessoas. Já disse, vejam quantos interagem, vejam quantos participam, vejam quantos se interessam. Por que estão lá? Não sei. Sinceramente não sei. Não tem razão às vezes para estar. É isso mesmo, Flávio. O desinteresse é uma coisa de louco. O ser humano continua da mesma forma. Da mesma forma, a gente está 8 anos aqui no Vida Inteligente, ensinando as pessoas, ou mostrando para as pessoas, para elas, mostrando que não existem mestres fora, existe um mestre interno, que as pessoas devem caminhar com as próprias pernas, e as pessoas continuam dependentes, continuam blá 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 blá, deixa para lá, né? Tá bom. Isis, é isso aí, tá bom, Isis, obrigado. Isso aqui não tem uma coisa que eu admiro em mim, assim, que eu gosto de mim, assim, pode parecer ser nexo, né? Não tem nada de ego nem nada. Eu gosto não porque eu falo mesmo, entendeu? E eu não guardo mais nada dentro de mim aqui. Não tem esse negócio de ficar me corroendo, ter problema de laringe, de estômago, esse negócio. Eu falo e pronto, acabou. Regina Eurico, quantos seguidores Jesus tinha naquela época e quantos cristãos tem hoje? Só um exemplo, sem querer fazer qualquer ligação. Não tem nada. Mas aí é que tá, você tocou num assunto legal, chamou a atenção. Mas aí seguiam a quem? Jesus era o cara. Então tinha mais um monte de gente ali, mas alguém seguia
Mas aquele monte de gente, não, queriam Jesus, então tá aí. Sim, os seus programas, isso. Tá bom, isso, beleza. Cacilda Mota, eu participo do grupo Viagem Astral, são mais de 2.500 pessoas. E no nosso chat tem TeamSpeak. Quando tem palestras e cursos, no máximo estão presentes 40 pessoas. Isso há mais de um ano, sempre assim. Isso é assim, então é aí que se questiona. Adianta construir, adianta criar alguma coisa para quem? Para quem? Para quem? Essa que é a questão, né? Deixemos assim, tá bom. Então, mas tudo bem, só para vocês ficarem, vocês são meus irmãos, estão aqui todo dia, né? Bom dia, Liane. E então vocês sabem que nós vamos fazer modificações, né? Modificações e para melhor, nós vamos enquadrar as coisas com coisas direitinho aqui. Tudo bem. Para nós vai, tá? Claro que sim. Eu disse que só disse que vai mudar. Eu vou pensar o que eu vou fazer. Ainda bem que eu tenho. Bom dia, Lígia. Ainda bem que eu tenho criatividade. Eu vou fazer. A minha ideia inicial é desvincular isso aqui que nós estamos fazendo de manhã do Vida Inteligente. Vai até mudar de nome, Vida Inteligente Interativo, vai deixar de ser Vida Inteligente Interativo. Vai ser Grego e você, sei lá, eu vou inventar alguma coisa aí. Entendeu? Vai mudar totalmente o escopo. Assim filtra mais ainda as pessoas que vão estar aqui. Né? É isso. Tá? Não, sem dúvida, Rodrigo. Você está entendendo, você tá entendendo o que eu estou falando. Você está entendendo o que eu estou falando. Eu tenho uma capacidade, como todo mundo tem a capacidade, e nós vamos entrar no tema já agora aqui, calma. Eu tenho o dom de ler pessoas, né? Eu leio cada um de vocês que está aqui, não é só ler o nome que vocês estão escrevendo aqui, eu sinto cada um aqui, ó. Rodrigo, Cacilda, Márcia, entendeu? Coisas assim, eu sinto todo mundo. Eu sei, eu vejo a vibração de vocês e toda essa coisa. Então, cada um tem os seus sentimentos. Então, eu tenho as minhas razões para dizer o que eu estou falando, né? Tá, gostei do grego e você. Não, grego e você é muito cafona, não vai ter nada de grego e você. Bom, o tema que se apresentou ontem, né? Inclusive, meu irmão Jorge Antônio Ouro me escreveu logo cedo aqui, porque ele viria aqui hoje, né? Mas não pôde. E ele disse que é muito importante esse tema, inclusive ele poderia levar algumas horas falando sobre isso, né? Que é exatamente a questão da escrita. A questão da escrita é uma forma de comunicação maravilhosa, né? Só que ela tem um problema, e eu tenho convivido com esse problema e tenho conversado com muitas pessoas aqui sobre a frieza da escrita. Por que eu disse assim, a frieza da escrita? Porque quando a gente escreve alguma coisa, como vocês estão escrevendo, o Rodrigo escreve o seguinte: a transformação das poucas pessoas que você ajuda a proporcionar já é muito. Então ele escreveu isso aqui, e vou repetir: a transformação das poucas pessoas que você ajuda a proporcionar já é muito. Eu consigo sentir o que vem acompanhado dessas palavras que ele acabou de escrever. Outras pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande em, bom dia, Denilson, em interpretar o que está escrito, porque as palavras são frias, as palavras escritas, elas não têm expressão, pelo menos para a maioria, né, vamos dizer, não tem expressão. Você não consegue sentir a energia que vem com elas, sem menosprezar ninguém, hein? Eu estou generalizando, caramba. Então isso é uma coisa que a gente se arrisca muito, e temos percebido que a gente encontra muita mágoa em função disso, de alguma coisa que foi escrita, e como não tem expressão, não tem calor, não tem nada assim para que a gente possa verificar com aquilo que está sendo escrito, a gente interpreta aquela escrita de maneira errada. Vocês já não experienciaram isso muitas vezes?
você escrever alguma coisa e a pessoa sentir totalmente diferente daquilo que foi escrito? O Jorge, inclusive, disse que a escrita é como uma fórmula mágica que entra em atividade toda vez que é vivificada, que é lida por alguém. Então, toda vez que nós escrevemos, toda vez que nós lemos alguma coisa, o autor de um livro, além de nós entrarmos naquela energia que é o autor escrevendo, a gente vivifica aquilo. Então isso faz com que tenhamos grandes tesouros na mão, grandes alicerces de construção, e se não sabermos, e se não soubermos usar também, nós temos grandes armas de destruição, que a escrita é uma coisa poderosa. A escrita como eu posso dizer, é uma manifestação do verbo também. O verbo não é só oral, ele é escrito também. Isso não seria o compromisso da pessoa que escreve com quem vai ler também, exatamente. Quando você escreve para alguém, eu, por exemplo, eu tenho facilidade de redação desde o tempo da escola, né? Eu nunca escrevi difícil. Eu sempre gostei de escrever de forma que qualquer cidadão entre 8 e 80 anos pudesse ler sem perguntar que palavra é essa ou não. Então a comunicação é uma coisa muito importante, a expressão daquilo que você está escrevendo é uma coisa maravilhosa. Quando eu sou escritor, escrevi 5 livros, escrevi muitos artigos na minha vida, escrevi, nossa, quantas redações. Então, mas eu sempre coloquei, quem pegasse aquilo, tanto é que no meu tempo de ginásio, o professor fazia com que eu fosse em todas as salas de aula ler as minhas redações, para mostrar como é que se fazia a redação. Que tudo que eu sempre escrevi, você consegue perceber o conteúdo mesmo. Vamos dizer, a minha escrita, não que eu seja diferente, especial, ou escampau, nada disso. É que eu sei o que eu escrevo. Quando eu escrevo com emoção, com coração, e não são palavras frias, né? Tanto é que quando eu xingo, quando eu brigo, você vai perceber a energia ruim que acompanha as minhas palavras também. Isso é notório, né? Então, isso o Flávio Mota diz aqui, comigo já aconteceu isso de monte, de escrever algo e que eu escrevo ofende as pessoas, sim. Porque exatamente por isso, porque você está escrevendo alguma coisa, elas não interpretam da forma que tem que interpretar. As pessoas sempre têm já estão com aquela armadura e prontidão para retrucar, né? E elas não conseguem ir além do que da escrita fria, da frieza, como a gente diz. Verificar o que vem junto com aquelas palavras, né? E o que vem junto com as palavras é o que vivifica essas palavras. Evandro Luiz diz, cada um entende o que lê de acordo com o momento e o nível de consciência. Isso também sim, sem dúvida. Sem dúvida, de acordo com o momento, com o nível de consciência, com o seu estado de ser. Isso é... Você lê um texto hoje, você não sente absolutamente nada. Amanhã você está melhor, você está mais sensível, você lê aquele texto, para você é uma novidade, você consegue se emocionar, porque exatamente se a sua consciência está modificada e o seu momento está melhor, você vai conseguir saber o que tem junto com aquelas palavras. O Flávio diz que quando eu comecei na minha profissão, eu conheci um grande profissional que dizia que comunicação não é o que você fala, mas o que o outro entende. Eu ainda estou por descobrir esse mistério. Então, conseguiu, né, Cleonice? Bem-vindo. Comunicação é uma coisa que a civilização moderna ainda não conhece direitinho, né? Se comunica dessa forma errônea, essa forma fria, essa forma sem conteúdo, essa forma sem emoção, generalizando sempre. Mas no meio dessas coisas todas existem relíquias, existem pérolas, existem coisas lindas. A web, a internet, a nossa comunidade, o Vida Inteligente, que inclusive o
não estou muito contente na questão de postagens, né, do Vida Inteligente. Muita gente está postando coisas que não condizem com a linha de pensamento do Vida Inteligente. Ao mesmo tempo, eu não posso ficar cerceando que as pessoas escrevam ou postem alguma coisa, mas de qualquer forma, estou vendo uma maneira de direcionar para que não fujamos da nossa linha de raciocínio. A comunidade de Vida Inteligente é para debater os assuntos tratados no Vida Inteligente. Então, tem gente que traz tudo que é filosofia lá para dentro e fazer o quê, né? Um pouquinho de discernimento para que a gente possa não fugir do fogo. Márcio Quirino. O Rodrigo primeiro diz, quando a pessoa lê, deixa eu voltar aqui, que já pulou. Quando a pessoa lê, o Márcio Quirino, cadê? Bom dia, Victor, tudo bom? Quando a pessoa lê, entende o que reflete nela. Isso é uma verdade também. Você vai entender do jeito que você precisa entender o que você está pronto para entender. Muitas vezes você não entende o que está escrito e aí acontecem esses grandes conflitos. Márcio Quirino, esse tema é realmente interessantíssimo. Me remete, inclusive, à discussão da filosofia alemã sobre o chamado espírito da letra, que faz com que o texto tenha um sentido que vai além do que está impresso ou grafado. Eu nem sabia disso aí, dessa filosofia alemã, espírito da letra. O Márcio Quirino, admito aqui a minha ignorância, mas isso, sem sombra de dúvida, um texto tem um sentido que vai além do que está impresso ou grafado. Esse sentido que é importantíssimo as pessoas terem a sensibilidade de poder analisar. Eu li recentemente, até o Jorge comentou, eu li um livro fabuloso, como é que é? Da Índia, Europa, alguma coisa assim, do Santiv Dalvedre. Puxa vida, o Santiv escreveu aquilo e eu entrei na história dele, era como se eu estivesse presente naquele lugar onde ele estava escrevendo. Então eu pude sentir o que todo o autor estava passando naquela coisa. Então realmente por trás dessa frieza da escrita tem coisas fabulosas que todo mundo tem capacidade de acessar, um pouquinho de esforço. Márcio, fantásticas suas observações, diz a Isis. A Lígia diz, deixa eu ver aqui, em filosofia comum, em questões de ordem polêmica, sujeitas a interpretações conflitantes, apesar do espírito da letra como um recurso válido, disse aqui o Márcio Quirino, tá? A Rosângela, a Lígia, não importa o que se escreve, a interpretação passa pelo coração de cada um. Bom, exatamente, depende de como está o seu coração, depende de como está a sua razão, aí você vai interpretar da forma que você quer e não necessariamente da forma que o autor escreveu aquilo. Isso é importante ficar atento. Por isso não devemos ficar sempre com a mesma impressão. Olhar primeiro, sentir aquilo. Se você não consegue sentir naquele momento, deixa aquilo, volta uma outra hora que você estiver melhor e procura ver que sentido tem aquelas palavras. Rosângela, nesse momento não estou conseguindo escrever uma coisa que fazia com certa facilidade. Talvez seja um momento de repensar a mim mesmo. Claro, Rosângela, todos nós temos esses momentos aí. Hoje um amigo mandou um e-mail, disse por que eu estava quietinho. Eu me correspondia muito com ele, um amigo de Brasília, Alberto Francisco do Carmo. Eu disse, eu estou na minha sazonalidade, Alberto. Às vezes as pessoas têm aquelas épocas da sua vida de introspecção, né? As pessoas se fecham em si, buscam alguma coisa interna mesmo, uma reciclagem, né? Fazem uma reciclagem interna. Então isso é natural e normal, não se preocupe com isso. Existe sempre o tempo da quietude, o tempo que você está mais agitado. Acredito muito no biorritmo da vida, né? Que ela é cíclica coisa, né? Nós somos influenciados por uma série de coisas, então a gente sempre tem que estar atento, não perder a rédea do nosso estado de ser. Somos 70% água, né? Somos regidos, sofremos as influências das lunações, as nossas marés internas, então uma série de coisas que a gente tem que estar atento. Isso é normal, né? Daqui a pouco você volta a escrever de monte, expressando aquela beleza que existe dentro de cada um e dentro de você, com toda certeza. Bem, e essa questão então de a gente verificar
que está escrevendo, interpretar aquilo que está escrito, até na expressão às vezes a gente usa, o tema hoje é da escrita, né? Mas até no falado muitas vezes a gente ouve alguma coisa e não consegue perceber. Serve isso para as palavras mesmo. Eu posso estar aqui brincando e fazendo, às vezes eu escrevo muitas coisas ali, uma conversa, qualquer coisa, e ponho o RS, né, que é o riso, e a pessoa não vê esse RS, então pensa que aquilo que eu falei era uma coisa séria, taxativa, forte, não sei o que, não percebe aquela coisinha. Então, como nós somos cheios dos julgamentos, e sabendo que as palavras são frias, a escrita ela é muito fria, ela é muito, muito fria, ao pé da letra ela é fria. Você tem que pegar todo aquele sentido, pegar toda, como diz aqui, eu vou repetir. Lembre que o Jorge disse para mim hoje de manhã. Lembre que a escrita é como uma fórmula mágica que entra em atividade toda vez que é vivificada, lida por alguém. Então, repito. A escrita é como uma fórmula mágica que entra em atividade toda vez que é vivificada, lida por alguém. Então, olha quanto conhecimento a gente tem e que a gente não percebe. Já falamos isso aqui algumas vezes no Vida Inteligente, né? De ver é diferente de perceber, enxergar é diferente de perceber. Então tem muita coisa que a gente não percebe. Rodrigo diz, uma coisa que me aborrece é que tudo, desde a escrita como a fala, são muito veladas. Até mesmo o Jorge fala muito. Tá bom, podia desenrolar, não é? Tá. A questão do Jorge, ele sabe até onde ele pode falar ou não, né? Tem muita coisa que eu acho que ele vai soltando conforme ele acha que está na hora, né? Mas na qualidade de repassador dessas informações, ninguém melhor do que ele para saber o que ele pode passar e a hora de passar isso, né? É a mesma coisa que o professor entra numa sala de aula e tem um cronograma de matéria para você passar e de repente você vai passar a matéria do segundo semestre lá no fim do ano, então os alunos não vão entender absolutamente nada quando que se falado, conversado na hora certa, as pessoas já têm um certo grau de entendimento, né? Silvana Rosa, só passando, pois tive compromissos logo cedo. Bom dia a todos. Bom dia, Silvana, bem-vinda. Depois você assiste pelo YouTube. No último programa ele enrolou muito, o Jorge, diz aqui o Rodrigo. Ele deve ter suas razões, né? Deve ter suas razões. Então já é um bom exercício, como você falou. Assiste o último programa e procura ver essa enrolação, digamos assim, no bom sentido, né? Procura analisar o porquê disso. Qual é a expressão que tem no rosto dele quando ele enrola, entre aspas, né? É uma forma de saber o que está por trás daquilo, né? É uma coisa que ele não pode dizer, é uma coisa que ele esqueceu, uma coisa. Então é interessante a gente fazer esse exercício. E não é uma crítica, não é um julgamento, é um exercício para a gente aprender a ver realmente como é que como as pessoas se comportam, saber interpretar é o termo certo. O Ednilson diz, como camadas ele vai revelando o velado. É isso aí, ele deve saber o que está fazendo com toda certeza. O Rodrigo diz que ele podia ser mais claro. Isso aí é de cada um, né? Essa é a forma que ele passa, acho que a didática dele é essa, né? Você precisa ver no começo, então, que ninguém entendia nada com nada, e até brincava ali, a turma falava para mim assim, porra, Grego, esse cara que você leva no Vida Inteligente, ele fala coisas lindas, só que eu não entendo absolutamente nada. Eu morria de rir, né? Porque e realmente o Jorge usava muitos termos sânscritos aí, eu conheço gente que não assiste até hoje, poucas pessoas não assistem Vida Inteligente exatamente por isso, porque não entendem o que o Jorge fala, né? Poucas pessoas. Simone diz, o André diz, toda magia é escrita com invocação ou chamada do ser a que se destina um ato mágico. Isso, André. Só que essa magia, ela não precisa ser daquela magia tradicional que a gente sabe, né? A magia é o encanto do que está escrito. É exatamente isso que eu chamei, para que a gente possa chamar atenção, ver o que está, o encanto, a magia que está naquele ato mágico da escrita.
Lígia, perfeito, tá? Ler nas entrelinhas, a Simone diz, isso mesmo. Rodrigo quer que o Jorge seja mais objetivo. Depende do que cada um entende por objetivo, né? Às vezes eu também fico aflito lá, porque eu quero que ele me responda alguma coisa e ele vai construir a coisa lá atrás para vir para frente de novo, mas entendo, a didática é assim, ele tá buscando a informação, eu tenho que ficar quietinho. O meu momento certamente é diferente do momento dele, o tempo dele certamente é diferente do meu, principalmente quando a gente está fazendo esse tipo de interação. Quando ele está indo buscar a informação, eu sou entrevistador, ele é o que vai passar a informação, então ele tem que buscar. Agora, se eu fico ansioso como entrevistador, ele não respondeu o que eu quero ainda, eu tenho que respeitar também se é um momento adequado para aquilo, se ele pode, se tem condição, se sabe, é uma série de fatores aí que a gente tem que analisar, né? O André diz que o Jorge fala é muito claro, muito claro. Ponto de vista, tá aí, ó. O André já diz que só que as pessoas não querem sublimar os seus amorzinhos e dores, Cleonice, é que esse tema me interessa por demais, queria participar, entende? Quem é Cleonice? Esse tema que nós estamos falando hoje, você não está conseguindo, Cleonice? Izzy, são mosaicos que precisamos colocar no lugar certo e unindo-nos a outros vamos desvelando os segredos, descobrindo a verdade aos poucos. É isso mesmo, aos poucos, mesmo que sejamos 10, sejamos 15, nós vamos trocando ideias entre a gente e nós vamos estar modificando todo mundo que está atrelado a gente, né, no nosso entorno. O Wigner diz, a responsabilidade do que o Jorge nos passa, só ele tem a dimensão dela, por isso o termo enrolar não é adequado e sim puxar o freio de alguns temas. O enrolar exatamente ficou entre as aspas, né? E como ele mesmo diz, o enrolar e o desenrolar, a palavra é adequadíssima, porque o desenrolar dos fatos do futuro, ele já explicou isso em outros programas. A enrolação significa exatamente dar o tempo certo para que possa passar essa informação, né? Jorge se expressa muito bem, diz a Rosângela. Alguém aqui que eu não consigo saber o nome, acho o Jorge muito tranquilo e paciente. Ainda bem que o Jorge é gente fina pra caramba. Eu acho que não tem quem não goste do Jorge aqui entre nós, né? Sempre ninguém é unanimidade, né? É um mosaico, isso aí. Também penso assim, diz o André. Então é isso. Então, hoje nós tivemos uma abertura geral aqui na conversa. Primeiro começa com os desabafos do grego, né? Que aqui em vez de eu ir no terapeuta, ir no psicólogo, no psicanalista, tudo, eu fico aqui conversando com você, desabafo e pronto. E aí eu já fico zero bala, já fico curadinho, porque eu coloco para fora aquilo que eu quero colocar. E nós devemos continuar atentos nessa questão da escrita. Podemos começar a exercitar, se alguém puder salvar, eu não sei como é que salva isso aqui, né? Acompanhar o que está escrito, acompanhar o que as pessoas escreveram, conseguir sentir nas entrelinhas o que está sendo falado, o que está sendo expressado, pegar um livro, conseguir entrar no espírito de quem está escrevendo aquilo. É muito, muito importante isso. São pequenas... A iniciação, né, que eu entendo patavina de iniciação, mas iniciação é exatamente isso, você iniciar a perceber as coisas onde antes você achava que não tinha nada, né? Isso que é iniciação, né? Vou começar a olhar isso aqui que estava escrito, que a primeira impressão me deu uma impressão ruim, mas o que está por trás dessas palavras? Cleonice, nessa questão do tranquilo e paciente, vemos na escrita dos outros, sem o conhecimento e capacidade do Jorge, não aconteceram mesmo. Rebatem o que os outros escrevem pelo simples prazer de se fazer mais conhecedores do assunto, insuflando seus egos. A Silvana Rosa, pensar, repensar, pensar de novo e ir elaborando. O Márcio Quirino diz, eis um sinal de que há realmente um processo evolutivo em curso, ao menos em sentido histórico. Isso é verdade. Sempre. E nós temos que nos apercebermos disso. Tudo está à nossa disposição, tudo está ao nosso favor, só que nós não percebemos. Às vezes a coisa é tão notória, é tão
está tão na cara, como a gente disse, que a gente não percebe. Iniciação, a Silvana Rosa diz que iniciação é a tomada de decisão de caminhar rumo a si próprio, é interno e solitário. Eu não sei. Eu acho que sim. Primeiro você tem que ler a si próprio, né? Ver o que está escrito dentro de você, né? Aprender a interpretar o que está escrito dentro de você. Essa é a grande interpretação e a grande iniciação. Iniciação sempre foi passado para nós aí como aquelas coisas secretas, né, com rituais, com coisas assim. Então isso aí a gente incute, grava na cabeça e fica assim. Então depois quando alguém fala de iniciação, você fica vindo à sua mente essas imagens aí, né? Cara de túnica, um monte de gente ali do lado, e não sei o que, e sei lá, isso que é iniciação, né? Os filmes mostraram. Então nós precisamos ir atrás dessa informação, desmistificar e desmitificar tudo, para que aí a gente possa começar a caminhar, como é que a gente diz? Engatinhando, né? Engatinhando. Que todos nós estamos engatinhando. Eu, pelo menos, estou engatinhando, faz tempo aí, né? Eu só sei que eu nada sei. Cada dia que passa, eu sei que eu menos sei, né? E fico feliz, assim, de ficar aprendendo e descobrindo coisas novas. Isso é fantástico. Parece criança mesmo quando descobre alguma coisa nova. O entendimento das coisas é sensacional. Puxa, como é que eu não sabia disso antes, né? Mas a água aparece quando o poço está pronto, né? Lembra do tema de amanhã, de ontem? Cada um no seu processo. Isis, excelente programa, maravilhoso bate-papo, grata sempre, Grego, pela oportunidade que você nos proporciona. Muito obrigado, Isis, né? Pelo menos aqui já valeu a pena, né? Aí depois não preciso ficar esperando lá 33, depois de 12 horas que vai pro YouTube, 33 pessoas assistem o interativo, mas tudo bem. Aqui a informação está lá, pode assistir amanhã também, né? Não entendo de iniciação, diz a Lígia, só que sei viver um dia de cada vez, em paz, sem prejudicar a ninguém, procurando fazer o meu melhor. Fernanda diz que está travando. Travou. Ih, travou mesmo? Mas aqui está normal. Deixa eu ver, dá um F5. F5. Vai lá em cima e clica no F5. Aqui está normal, está sendo transmitido normal. Vamos lá, eu vou dar um F5 aqui para mim, que o meu também está parado aqui. Voltou, né? Então é isso. A minha carinha está ali parada, bonitinha. Eu também estou parado aqui. Deixa eu ver, está aqui, está travado. Voltou, está tudo certo? Eu saí, entrei de novo. Helenice, isso travou tudo. Acontece isso aqui. Nós estamos com, não sei quantas pessoas nós estamos na sala. Nós estamos com duas pessoas que têm outros nomes aqui. Cleonice, Regina, Simone, Eliane, Flávio Mota, Fernanda, Lígia, Nefertiti, Júlio Correia. O Júlio Correia quietinho aí, né? Só ouvindo. Cacilda Mota, Rosângela André, Márcia Carromber também quietinha. André Isis, Helenice, Márcio Quirino, Rodrigo, Evandro Luiz, Ednilson, Victor, Silvana Rosa e mais um desconhecido aqui. Puxa vida, hein? Nossa, tá bom, né? Eu fico feliz aqui que vocês todos fiquem aguentando aí a gente trocar essas ideias, né? Silvana Rosa, apesar de travar um pouco, o importante é persistir no bate-papo que está muito bom. Clique no F5, exatamente isso. Então, eu quero saber o seguinte: se vocês têm condição de fazer o exercício de pegar uma escrita qualquer, pega uma revista, uma entrevista e procura ver isso que nós estamos falando aqui, escolha uma frase e se atenha naquela frase como se você estivesse lendo pela primeira vez. Você vai estar lendo pela primeira vez, mas vê se você consegue perceber o que está por trás daquilo, para você ter uma ideia do que você está fazendo. Depois disso, você veja o contexto geral da questão, né? Porque tem um contexto e você pega uma frase isolada. Essa frase isolada vai te dar uma impressão, você vai fazer um julgamento daquilo lá, mas depois você vai olhar já pelo macro, e aí você vai ter uma outra impressão. É a mesma coisa do que eu digo. Se eu estou escrevendo alguma coisa e você consegue ver, se eu estou aqui assim, fazendo assim, eu estou rindo, você está percebendo que as minhas palavras têm alegria, o que eu estou escrevendo tem alegria, eu estou transmitindo, mas as minhas palavras, elas não necessariamente têm alguma coisa de alegria escrito, mas a energia que eu estou colocando nela é que é da alegria. Então isso que nós temos que ter capacidade de perceber, porque assim, quando nós formos ler algum livro
que nós indicamos no Vida Inteligente e dos mais de 300 que tem na comunidade Vida Inteligente, nós vamos ser capazes, para surpresa nossa, nós vamos ser capazes de interpretar corretamente o que está escrito naquilo que antes nos parecia velado, nos parecia intransponível, ininteligível, mas agora não, agora eu consigo ver, consigo sentir as palavras, eu consigo, como se eu pudesse ver a expressão de quem escreveu essas palavras, né? Olha quanta coisa boa está se apresentando para a gente, né? Ednilson, a campanha e a Cleonice te posiciona depois, né? Já temos um bom número de pessoas também, isso é muito importante, isso mostra, isso anima. No meio de tanta gente, algumas boas almas se manifestaram. Isso é muito bom. Mas tá bom, Cleonice, não deixa assim, é melhor 10% de alguma coisa do que 100% de nada. Eu penso assim, né? Então, eu não quero levar muito mais tempo de vocês aqui, lembrando que a semana que vem, essa semana não, que ainda não sei qual é o tema de quinta-feira, né, do programa Vida Inteligente. Na semana que vem continua os elementais artificiais, quando a gente vai encerrar o tema, mostrando sobre entrelaçamento e uma coisa assim. Espero que possamos esclarecer a todos vocês, né? 28, olha que maravilha, isso é muito bom. 28 pessoas afins, isso é bacana, né? Isso vale, tudo vale a pena, 28 pessoas em 2.500, né? Não é nem 1%, não, 0,1%, isso é fabuloso, isso vale a pena. Muito obrigado por vocês estarem conosco, disponibilizarem seu tempo para poder compartilhar o conhecimento, que ninguém sabe mais do que ninguém. Eu aprendo com Cleonice, com Lígia, com Márcia, com Isis, com Ednilson. Alguém do Provida falar nessa escola? Pô, tá aí, ô Ednilson, chama aqui, a casa é aberta, não tem nada contra aqui, Quer alguém da Provida? Não tenha dúvida. Aqui, você quer saber, aqui em Florianópolis, o casal dirigente do Provida é fã do Vida Inteligente. Isso que eu acho bacana, ecumênico, todo mundo está buscando a sua verdade, caramba. Ninguém é dono da verdade. Porque eu sou Provida, eu não quero saber do Rosa Cruz não quero saber do Provida, eu não quero saber disso, não quero saber daquilo. Todo caminho é válido, todo caminho é importante, todo caminho é necessário. O que seria do amarelo se só existisse o azul, o preto, o verde, né? Se a gente olhar de outras formas. Tá aí, Ednilson, se você conhece alguém, convide, tá bom? Quem mais? Lígia, amo vocês. Olha aí, estão despertando amor nas pessoas, assim, coisa linda. Walter procura autoconhecimento e lapidação. Isso mesmo, cada um tem a sua procura. Isso que é importante, procurar, cada um saber o que procura, primeiro para si. Por que para si? Porque você tem que estar bem. Você tem que procurar para si próprio primeiro, porque você só pode matar a sede de alguém se o teu copo tiver água, né? Não adianta querer matar a sede de alguém se o teu copo está vazio. Então, primeiro você busca o teu autoconhecimento, busca o teu equilíbrio, busca tudo. A partir do momento que você estiver inteiro, aí eu vou partir para fora agora eu vou buscar compartilhar com os meus amigos, entrar nas redes, passar alguma coisa positiva, porque eu sei, porque eu experienciei, eu conheço, eu posso fazer isso. Silvana Rosa, como se estivesse afunilando os conhecimentos, integrando, é isso aí, cada um no seu processo, como a gente diz ontem, cada um sabe de si o que precisa, e é exatamente esse que é o objetivo desse bate-papo toda manhã aqui, né? A gente, muitas vezes, a dica de um serve para todos, é a chave que nós necessitávamos, né? Isso que é bacana, né? Por isso que eu vou continuar com isso aqui, talvez de outra forma, como eu disse para vocês, né? Porque eu não posso abrir mão dessa amizade de vocês, dessa companhia maravilhosa, desse nosso encontro todo dia de segunda a sexta, né? Isso é bacana, isso é válido.
E depois fica tudo registrado que a gente conversa para outras pessoas que tiverem um tempinho para poder acessar e ver o que a gente falou, né? O que o Grego disse, o que os colegas falaram aqui também. Porque eu leio aqui o que as pessoas escrevem, porque o chat não fica salvo, né? O Walter Santos diz sublimar meus elementais, que são muitos e fortes, e a Isis está aí agradecendo. Bom, é isso aí. Então, hoje é terça-feira, espero que vocês tenham um lindo e maravilhoso dia sempre. Perdoem-me o desabafo que eu sempre faço, mas se eu não desabafar, vou desabafar com quem? Né? Tem que desabafar com pessoas afins, né? Botar para fora assim para todo mundo ouvir, e cada um recebe um pouquinho do meu desabafo e aí não sobra para ninguém, né? Então é isso, mas eu só desabafo porque eu quero fazer a coisa direito e quero que a coisa flua direito, né? Mas às vezes as coisas não fluem do jeito que a gente quer, fluem do jeito que tem que ser, e eu tenho que entender esse processo, tá bom? Então, Cleonice, um bom dia para você. Eu vou me despedir falando nome, não vou ficar mais o Rodrigo, eu tenho que respeitar todo mundo aqui, eu gostaria também. Então, bom dia, pessoa não identificada, Cleonice, obrigado, Regina, Simone, Eliane, Flávio Mota, Walter Santos. Flávio Mota é excelente designer, hein? Walter Santos, Fernanda Nefertiti, Júlio Correia, o pai da gatinha linda, da Rebeca, Cacilda Mota, André, Márcia Carromber, Eliana Rotundo. Olha, Eliana, bom dia para você. André, Isis, Helenice, Márcio Quirino, Rodrigo, Evandro Luiz, Ednilson, Vigder, nossa senhora, que timaço! E Silvana Rosa. Caramba, parabéns para todos vocês, hein? Nossa, que maravilha, fico muito feliz, tá? Um beijão em todos vocês e fiquem bem. Fraterno abraço e um feliz sempre.